Olá, queridos alunos, bom dia. Teremos agora mais uma aula, uma videoaula, né? O nosso assunto hoje é sintaxe, a correção da atividade do assunto da aula passada, ok? Então vamos lá, né? Vamos ao que interessa. Nós temos aqui nossa primeira questão, que é uma questão sobre núcleo do sujeito, mas para nós resolvermos essa questão, nós precisamos inicialmente achar o sujeito da oração, ok? Lembram como é que a gente faz para achar o sujeito da oração? Vamos rever. Para eu encontrar o sujeito da oração, eu me utilizo dessa pergunta aqui, ó. Quem é que? Eu faço essa pergunta ao verbo, ok? Então vamos aplicar. Bom, inicialmente, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ler a oração todinha para que eu possa compreender o seu significado. Então, foram chamados às pressas todos os vaqueiros da fazenda vizinha, ok? Feito isso, eu faço o meu segundo processo, achar o verbo da oração, que no caso aqui eu tenho uma locução verbal, um verbo auxiliar acompanhado de um verbo principal. Os dois juntos formam a locução verbal que representa o verbo da oração. Então vamos lá. Quem é que foram chamados às pressas? Todos os vaqueiros da fazenda vizinha. Tudo isso aqui é o sujeito. Quem é que foram chamados? Todos os vaqueiros da fazenda vizinha. Então nós percebemos que aqui o sujeito veio no final da oração. Mas isso não é problema. O sujeito pode aparecer no começo, no meio ou no final da oração. Ok? Então, o sujeito é todos os vaqueiros da fazenda. Como é que eu faço agora para achar o núcleo do sujeito? Eu vou aplicar novamente a mesma perguntinha, tá? Quem é que foram chamados? A vizinha foi chamada? A fazenda foi chamada? Não. Quem foram chamados foram os vaqueiros. Eles, os vaqueiros, foram chamados, que é o núcleo do sujeito. Observe aqui uma coisa. Quando o núcleo do sujeito está no plural, obrigatoriamente o verbo tem que concordar com ele, ficando também no plural. Vaqueiros, eles, os vaqueiros. Então, eles foram. Ok? Segunda questão. Na nossa segunda questão, nós temos aqui assinale a alternativa em que o sujeito está incorretamente classificado. Então, mais uma vez, uma questão sobre o sujeito. Nós vamos procurar o sujeito de cada oração e fazer a devida análise. Então, aqui na primeira, tem chegaram, o verbo. Chegaram de manhã o mensageiro e o guia, tá? Quem é que chegaram? O mensageiro e o guia. Está dizendo que o sujeito é composto. O sujeito ser composto, ele tem que ter pelo menos dois núcleos. Vamos verificar se tem os dois núcleos. Quem chegaram? O mensageiro e o guia. O mensageiro chegou? Sim. O guia chegou? Sim. Então, dois núcleos, sujeito composto. Ok. Na letra B, fala-se muito neste assunto. Está dizendo que o sujeito é indeterminado. Observe. Quem é que fala muito nesse assunto? Quem é que fala? Ninguém sabe. Existe alguém que fala? Existe. Mas quem é? Ninguém sabe. Então, nesse caso aqui, o sujeito é assim, indeterminado. Ok? Na letra C, vai fazer frio hoje à noite. Observe que aqui o verbo fazer, ó, fazer frio é um fenômeno da natureza. Toda vez que isso acontece, o sujeito é inexistente, também chamado de oração sem sujeito. Ok? Então aqui está correto.
Haverá oportunidade para todos. Está dizendo que o sujeito é inexistente. O verbo aqui é haverá. O verbo haver, toda vez que o verbo haver for usado, empregado como sinônimo de existir, aí para isso você faz a troca, se der certo é porque ele está sendo usado nesse sentido. Então, se isso ocorre, o sujeito vai ser inexistente. Vamos fazer a troca. Haverá oportunidade para todos. Existirá oportunidade para todos. Portanto, aqui o sujeito é inexistente, porque o verbo haver está sendo usado, empregado como sinônimo de existir. Tanto faz chamar sujeito inexistente como oração sem sujeito. Não existem flores no vaso. Quem é que não existe? Flores. Aqui o verbo é existir. Com o verbo existir, existe sim sujeito. E o sujeito aqui, o que é que não existe? Flores. Sujeito simples, porque só tem um núcleo. E aqui está dizendo que é sujeito inexistente. Portanto, a alternativa em que o sujeito está incorretamente classificado é a letra E de escala. Então, para uma questão, éramos nessa oração aqui, só um minuto. Nessa oração, éramos 3 velhos amigos na praia quase deserta. O sujeito dessa oração é. Então, vamos perguntar o verbo. Quem é que éramos? Quem éramos? Nós. O nós aparece escrito na oração? Não. Mas eu encontro? Sim, encontrei. Então, veja bem, queridos. Toda vez que eu encontrar, eu fizer a pergunta ao verbo, e eu encontrar como resposta o eu, o tu, o ele, o nós e o vós, esse sujeito vai ser chamado de sujeito oculto. Também pode ser chamado de desinencial, que vem da desinência do verbo. Também pode ser chamado de elíptico, que elíptico da palavra elipse, significa omissão, ele vem omisso, tá? E ele pode ser chamado também de subentendido. Ok? Então, no caso aqui, a opção é sujeito subentendido. Por quê? Porque ele existe, não aparece na oração, porque se aparecesse seria claro simples ou claro composto, tá? E ele não vem escrito na oração. Então, toda vez que eu encontrar eu, tu, ele, nós ou vós, e não tiver escrito na oração, ele vai ser sujeito oculto, tá? Quarta questão. Aqui na quarta questão está dizendo assim: marque a oração em que o termo destacado é sujeito. Veja bem, ele quer onde o termo destacado é sujeito. Então, nós temos aqui 5 opções. Vamos ver em qual delas o termo destacado vai ser o sujeito. Aqui na primeira tem assim: houve muitas brigas. Mais uma vez eu alerto. Cuidado com o verbo haver. O verbo haver, toda vez que ele for usado como sinônimo de existir, o que você vai fazer? Você vai tentar trocar por existir. Se a sua substituição for perfeita, tá? Se tiver o sentido legal, correto, é porque esse verbo haver está sendo usado como existir e a oração vai ser sem sujeito. Tá? Então, houve muitas brigas no jogo. Existiu muitas brigas no jogo. Ocorreu muitas brigas no jogo. Então, o verbo aqui está sentido de existiu ou de ocorreu. Nesse caso aqui, vai ser sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Portanto, muitas brigas não é o sujeito. Ia haver morte se a polícia não intervisse.
não teve S. Mais uma vez eu tenho aqui ó, o verbo haver, usado no sentido de existir. Ó. Ia existir, ia ocorrer morte se a polícia não interviesse. Portanto, aqui também é oração sem sujeito. Na letra C tem o verbo fazer. Ó. Faz 2 anos que há bons espetáculos. Cuidado também com o verbo fazer. O verbo fazer, sinônimo do verbo haver, indicando tempo que já passou, tempo passado, também vai fazer com que a oração seja oração sem sujeito. Há 2 anos, faz 2 anos, ok? Então, oração sem sujeito. Aqui na quarta, existem muitas pessoas desonestas. O verbo aqui é existir. Cuidado. Com o verbo existir, vai existir sujeito. Quem é que existem? Muitas pessoas desonestas. Então aqui vai ser o sujeito simples. E qual é o sujeito simples? Muitas pessoas. Portanto, aqui a opção é essa. Tá? E por que não é a letra E? Na letra E tem há muitas pessoas desonestas. Mais uma vez, o verbo haver, ó. Existem muitas pessoas desonestas, é oração sem sujeito. Ok? Vamos para uma questão. Questão 5 é sobre o verbo de ligação. Tá? É importante se relembrar aqui. Só um minuto. Os principais verbos de ligação. Eu faço assim, ó. Eu escrevo seca para o Pires Ferreira. Desculpe aí, é brincadeira, tá? Se é alguém de lá, eu sou de lá. Então, nasci lá. Então, verbos, isso aqui é só para lembrar. Ó, os verbos de ligação. Com o S, eu lembro do verbo ser, o estar, o continuar, o andar, parecer, o permanecer, ficar e o tornar-se. Esses verbos aqui, tá? Se eles estiverem servindo de ligação, de ponte entre o sujeito e o seu predicativo, aí nós dizemos que ele é sim um verbo de ligação, predicativo do sujeito. Então, ou seja, ele recebe o nome de verbo de ligação porque, na verdade, ele liga o sujeito ao predicativo do sujeito. O que é esse predicativo? Esse predicativo, gente, é uma característica do sujeito. Tanto vai dizer predicativo do sujeito como característica do sujeito. Por ser característica, pode ser positiva ou negativa. Então, o que vamos fazer aqui? Vamos analisar as orações, achando o sujeito, através da perguntinha quem é que, e olhando se aquele verbo liga o sujeito à sua característica. Vamos lá. O sol estava muito quente. Quem é que estava muito quente? O sol, o sujeito. Característica, quente. Ó. Então, verbo de ligação. Nossa amizade continua firme. O que é que continua firme? Nossa amizade. Ok? Firme, característica. Então, amizade continua aqui, é verbo de ligação, que liga a amizade a firme. Suas palavras pareciam sinceras. O que é que pareciam sinceras? Suas palavras. Sinceras, predicativo. Então, parecia o verbo de ligação. Ele andava triste. Quem andava triste? Ele. Característica, triste. Andava, ligando os dois. Verbo de ligação. E aqui, ele andava rapidamente. Tá? Quem andava rapidamente? Ele, sujeito. Rapidamente, a característica dele? Não. Rapidamente é o modo como ele andava. Se é modo, é a de
advérbio. Advérbio não é característico. Portanto, esse andava aqui vai ser verbo intransitivo. Não é verbo de ligação, é verbo intransitivo. Portanto, aqui letra E é a opção onde não tem verbo de ligação. Ok? Sexta questão. Na sexta questão, eu vou ter aqui considere a frase. Ele andava triste, porque não encontrava a companheira. Então, tem dois verbos. Preciso analisá-los respectivamente. Ok? Então, eu vou por parte. Primeira, pega aqui, ó. Ele andava triste. Quem andava triste? Ele. Sujeito. Triste. Característica. Andava, verbo de ligação. Ok? Está ligando ele à característica triste. Não encontrava a companheira. Quem é que não encontrava a companheira? Ele. Sujeito oculto, ele. Ok? Ele não encontrava. Se eu parar a oração bem aqui, ó. Ele não encontrava. Vocês vão entender? Vai ficar subentendido. Porque esse verbo aqui é um verbo que precisa de complemento. É um verbo transitivo. E é um verbo transitivo que pede um complemento sem preposição. Esse complemento vem através da pergunta mentalmente que a gente faz. Ele não encontrava. O que não encontrava? A companheira. Então é um complemento sem preposição. Portanto, isso aqui é objeto direto que completa o verbo transitivo direto. Ok? Então aqui a nossa resposta é verbo de ligação e verbo transitivo direto. Ok? Sétima questão. Na praça deserta, um homem caminhava. O sujeito é. Vamos lá. Se é para achar o sujeito, vamos ler a oração, depois aplicar a pergunta aqui. Na praça deserta, um homem caminhava. O verbo é caminhava. Quem é que caminhava na praça deserta? Um homem. Está escrito na oração? Tá. Se está escrito na oração, vai ser um sujeito simples ou composto. Tá? Aí vamos achar ver a quantidade de núcleos. Quem é que realmente caminhava? O homem. É o núcleo do sujeito. Portanto, o sujeito é sujeito simples. Ok? Questão de número 8. Na oração, anunciaram grandes novidades. Então, para achar o sujeito, vou recorrer aqui à perguntinha. Eu vou fazer aqui ao verbo, anunciaram. Quem é que anunciaram grandes novidades? Quem anunciaram? Eles. Eles quem? Não sei. Nesse caso aqui, o verbo está na terceira pessoa do plural. Toda vez que o verbo estiver na terceira pessoa do plural e não se referir a um termo que seja o responsável por essa ação, nós vamos dizer que esse sujeito está indeterminado. Tá? Verbo da terceira pessoa do plural, sem fazer referência a algum termo da oração, ele é indeterminado. Aí eu chamo a atenção de vocês para o seguinte, ó, indeterminado, in significa não. Determinado é a mesma coisa que encontrado. Ele não é encontrado, mas ele existe. Tanto é que existe que anunciou grandes novidades. É diferente do inexistente. Ó. No inexistente, in significa não. Existente, existe. Então, veja bem. Que o inexistente não existe. O indeterminado, ele existe. Apenas não é encontrado. Tá? Questão 9. Aqui na questão 9,
toque dos sinos, ao cair da noite, era trazido lá da cidade pelo vento. Ele está querendo saber qual é a função do termo pelo vento. Tá? Para eu chegar a essa resposta, eu primeiro vou achar o sujeito. Tá? Então, eu leio a oração todinha. O toque dos sinos, ao cair da noite, era trazido lá da cidade pelo vento. Aí eu vou achar o sujeito. Tá? Então, eu pergunto aqui ao verbo. Tá? Quem é que era trazido lá da cidade ao cair da noite? O toque dos sinos. Então, o toque dos sinos aqui é o sujeito. O que acontece com o sujeito? Ele recebe a ação de ser trazido. Ele era trazido. Ele recebe a ação. Por isso que ele é chamado de sujeito paciente. Ele recebe a ação de ser trazido. Se ele recebe a ação, ele recebe de alguém. Quem é esse alguém? É o pelo vento, que vai ser chamado de agente da passiva. Porque é ele quem pratica a ação quando o sujeito é paciente. E, logicamente, esse verbo aqui está na voz passiva, porque o sujeito é paciente. Cuidado, passivo é com SS, paciente é com C. Ok? E o agente da passiva é com SS. Então, veja bem, o agente da passiva é o elemento que pratica a ação que o sujeito recebe. E quando o sujeito recebe a ação, ele recebe o nome de paciente e o verbo recebe o nome de voz passiva. Ok? Então, pelo vento, que é agente da passiva. Questão 10. E na questão 10, tem assim: eu andava satisfeito com o mundo e comigo mesmo. O período é... Quer saber se o período é simples ou composto? O que nós sabemos? O que é um período? É enunciado completo que pode ter uma ou mais orações. Se tiver uma, ele é período simples. Se tiver duas ou mais, é período composto. Então aqui eu vou olhar quantos verbos eu tenho. Andava e só. Só tenho um verbo andava. Se eu só tenho um verbo, eu só tenho uma oração. E essa oração é chamada de absoluta e o período é chamado de período simples. Questão 10, letra A. Questão de número 11. Na oração Mestre Reginaldo, o impoluto é uma sumidade no campo das ciências. Ele quer saber o que esse termo, o impoluto, o que ele é. Então, veja bem, o impoluto aqui se refere ao termo Mestre Reginaldo. O impoluto é uma informação a mais sobre o Mestre Reginaldo. E esse termo, observe que ele vem entre vírgulas. Então, veja bem, o termo que diz algo a mais, que especifica, né, algum termo anteriormente já citado na oração, e vem isolado por vírgula, esse termo é chamado de aposto. Tá? Então, o aposto é justamente o termo esclarecedor, que traz algo a mais, uma informação a mais sobre um termo já citado anteriormente na oração. Ok? Próxima. Questão 12. Na expressão por todos era apedrejado o Luizinho. Tá? Vamos já achar o sujeito. Então, o verbo aqui é era. Quem é que era apedrejado por todos? O Luizinho. Coitado. O Luizinho aqui é o sujeito. O que acontece com o sujeito, Luizinho? Ele recebe a ação de ser apedrejado. Então é sujeito paciente. E a voz aqui, era apedrejado, é um verbo na voz passiva. Tá? E na voz passiva, quando o sujeito recebe a ação, alguém pratica. Quem era que apedrejava o Luizinho? Todos, por todos.
Então, por todos aqui é o agente da passiva. Portanto, letra E de escada. Questão 13. Dentre as orações abaixo, uma contém complemento nominal. Veja bem, o que é o complemento nominal? O próprio nome já diz. O complemento ele pode ser do verbo e pode ser do nome. Quando ele completa o verbo, ele vai ser chamado de complemento verbal do tipo objeto direto ou objeto indireto. E o complemento nominal é aquele que completa o nome, ou seja, uma palavra que não é verbo. E ele não se subdivide, é só complemento nominal. Tá? Então, como é que eu faço para achar o complemento nominal? Eu vou olhar o termo anterior que ele está completando. Se é um verbo ou se é um nome. Então, aqui está dizendo, dentre as orações abaixo, uma contém complemento nominal. Qual é? Tá? Aí vamos analisar uma por uma. Meu pensamento é subordinado ao seu. Você não deve faltar ao encontro. Irei à sua casa amanhã. Venho da cidade às 3 horas. Voltaremos pela rua escura. Então veja bem, e aqui ó, meu pensamento é subordinado. A palavra subordinado é adjetivo. É um nome, portanto. Tá? Tudo que é subordinado a alguma coisa. Tá certo? Ao seu. Esse ao seu aqui está complementando o termo subordinado. Quem é subordinado a quem? No caso aqui, o pensamento dele é subordinado ao seu. Então, complemento nominal aqui é na letra A. Ok? Bom, mais uma questão. Questão 14. Assinale a alternativa em que o termo grifado é adjunto adnominal. O que é o adjunto adnominal? Adjunto é aquele que fica ao lado. Tá? O adjunto adnominal é aquele que fica ao lado do nome. Quem é esse nome? Pode ser um substantivo ou um adjetivo. Ok? Bom, vamos lá. Sua falta aos encontros sufocava o nosso amor. Sufocava é verbo. Verbo nunca vai ser adjunto adnominal. Ela é uma fera maluca. Fera no caso aqui é um substantivo na função de adjetivo, não é também adjunto adnominal. Ela é maluca por lambada nacional. Aqui, tudo bem. Ó, nacional é uma característica da palavra lambada. Então, nacional está ao lado de um nome. Portanto, adjunto adnominal. Ok? Questão 15. A linguagem do amor está nos olhos. A linguagem do amor está nos olhos. Os termos grifados são respectivamente. O que está grifado aqui, ó? Do amor e nos olhos. Do amor, aqui, ó, se refere à palavra linguagem. Tá? É como se fosse linguagem amorosa. É uma locução adjetiva que se refere à linguagem. Isso aqui é um nome. Então, o que fica ao lado de um nome é adjunto adnominal. Tá? Então, do amor aqui é adjunto adnominal. E está nos olhos. Tá? Esse nos olhos aí é o lugar onde está o amor. Então, todo lugar, todo tempo, todo modo
vai receber o nome de adjunto adverbial de lugar, no caso aqui. Portanto, a nossa resposta aqui é adjunto adnominal e adjunto adverbial, letra E. Questão de número 16 é assim. Aqui uma frase que foi dita pelo Dom Pedro I, quando ele estava sendo pressionado a voltar a Portugal e o povo brasileiro queria que ele ficasse. Aí ele disse: como é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, diga ao povo que fique. Ficou marcado como o dia do fico, se eu não me engano, dia 9 de janeiro de 1822. Tá? Veja aí, se não for, perdão. Diga ao povo que fico. Esse período aqui é o quê? Diga do verbo dizer, é um verbo, e fico do verbo ficar. Eu tenho dois verbos, tá? Portanto, eu vou ter um período composto. Aí está perguntando, é por coordenação ou por subordinação? Diga ao povo que fica. É um período composto. Eu vou ter uma oração subordinada, né, que é aqui, diga ao povo, diga o que fica, a quem? Ao povo. É um período composto por subordinação, porque eu tenho uma oração subordinada. Okay? A oração principal é diga, tá? Diga que fico ao povo. É uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta e indireta ao mesmo tempo. Ok? Bom, mais uma questão. Questão 17. Tá? Saúde e felicidade são as minhas aspirações na vida. Nessa expressão, qual é o sujeito? Então, para achar o sujeito, não esqueçam, tá? Quem é que? Então dá o verbo. Quem é que são minhas aspirações na vida? Saúde e felicidade. Mas o que realmente é minha inspiração? A saúde é. A felicidade é. Então tem dois núcleos. Portanto, o sujeito aqui é composto. Questão 18. Na expressão ordem e progresso, esse é o nosso lema. O sujeito é. Então, para achar o sujeito, vamos perguntar o verbo. Ok? Esse é o nosso lema. Tá? Aí, perguntando. Aqui, observem que está um pouco inversa a oração. Colocando na ordem fica, o nosso lema é esse. Tá? Então, o que é esse? O nosso lema. Tá? Portanto, e qual é o núcleo do sujeito? Para eu saber qual é o sujeito. Lema. O que é nosso? O lema. Sujeito simples. Ok? Se perguntasse, e a ordem e o progresso é o quê? É a revelação do tema. Seria um aposto. Tá? Questão 19. Já na expressão, o prefeito Odorico nomeou Dirceu Borboleta ajudante de ordens. As palavras grifadas funcionam como? Veja bem. Vamos achar o sujeito. Tá? Quem é que nomeou Dirceu Borboleta ajudante de ordem? O prefeito Odorico. O prefeito Odorico é o sujeito. O que ele fez? Ele nomeou. Ele nomeou o quê? Ou quem? Objeto direto. Tá? Então, o verbo transfere direto. Quando o objeto é direto, o verbo transfere direto. Ele nomeou quem? Dirceu Borboleta. Ajudante de ordem. Quem que era ajudante de ordem? Era o Dirceu Borboleta, que é objeto direto. Então, ajudante de ordem é uma característica do objeto direto. Portanto, predicativo do objeto.
É uma palavra que se refere ao objeto que é o de seu. Portanto, letra E, predicativo do objeto. Se a característica fosse do odorico, que é o sujeito, aí seria o predicativo do sujeito. Questão 20. Ok? O verbo de confio este carro à distinção dos senhores passageiros. Aí o que ele quer? O verbo de eu confio. Eu confio o quê? Este carro. A quem eu confio este carro? A distinção dos senhores passageiros. Quem confia, confia alguma coisa a alguém. É um verbo que vai pedir dois complementos. Verbo transitivo direto e indireto. Eu confio o quê? Este carro. Então ele confiou o carro a quem? A distinção dos senhores passageiros. Então aqui eu tenho um objeto direto, carro, e a distinção um objeto indireto. Portanto o verbo aqui é transitivo direto e indireto, ao mesmo tempo que ele pede dois tipos de complemento. Quem confia, confia em... Desculpem. Quem confia, confia alguma coisa a alguém. Certo? Questão 21. Era inverno, fazia frio. Há duas orações cujos sujeitos são respectivamente. Ou seja, aqui eu tenho dois verbos, cada verbo vai ter o seu sujeito. Então vamos analisar uma por uma. Essa primeira aqui. Era inverno. O era aqui é um verbo ser indicando o fenômeno da natureza. Era inverno, era verão, era outono, era inverno, era madrugada. Tá? Verbo ser indicando o fenômeno da natureza. Oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Aí aqui, faz frio. O verbo fazer indicando também fenômeno da natureza. Oração sem sujeito. Então as duas aqui são oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Portanto, ó, inexistente e inexistente, letra C de casa. Questão 22. Qual o período simples? Qual o período simples? O que é um período simples? É aquele que vai apresentar apenas uma oração. E uma oração é quando tiver somente um verbo. Então vamos olhar aqui. Encontrará talvez o caminho da vida, asperezas, ingratidões, grosserias, injustiças e brutalidade. Opa, aqui eu já vi só um. Vamos conferir as outras. Quem sabe se não encontrará amigos. Já é composto. Dorme, dorme. Dois verbos já. Ainda tem o verbo velar. 3 verbos. Ela defende-o, protege. 2 verbos. Faz, procura. Portanto, aqui tem 2, aqui tem 2, aqui tem 3, aqui tem 2 e aqui só tem um. Só uma oração, período simples. Letra A. Ok? Questão 23. Confiamos no futuro. Desconhecemos as coisas do futuro. Temos confiança no futuro. Então nós temos 3 vezes aqui a palavra no futuro, do futuro e no futuro. O que é que eles são? Ora, para eu saber, eu vou olhar tudo que eu tenho antes. No futuro aqui, completa o verbo confiar. Quem confia, confia em alguma coisa. Confia em quem ou em que, no futuro. Como tem a preposição em mais o, é objeto indireto. Isso aqui é um verbo, transitivo indireto. Ok? Então o primeiro termo aqui é objeto indireto. O segundo, desconhecemos as coisas do futuro. Esse do futuro aqui é como se fosse desconhecemos as coisas modernas. Do futuro qualifica o nome
coisas, ou está ao lado do nome coisas. Portanto, aqui é adjunto adnominal, que está ao lado do nome. Ok? Observe que do futuro não é complemento. Eu podia dizer só, desconhecemos as coisas. Aí eu estou colocando uma característica, as coisas modernas, do futuro. Né? Então, ele fica ao lado do nome. Adjunto adnominal. E aqui, temos confiança. Quem tem confiança em alguma coisa. Em quê? Ou em quem? Aqui é complemento. Complemento de um nome, porque confiança não é verbo. Se fosse confiava, era o verbo, mas confiança é um nome. Portanto, isso aqui é complemento nominal. Então, a resposta aqui é objeto indireto, adjunto adnominal e complemento nominal. Ok? Letra A. Questão de número 24. Faz anos que não chove no sertão. Há duas orações com sujeito. Bom, a primeira oração, faz anos. Verbo fazer, indicando tempo passado. Já vimos, oração sem sujeito. Não chove, é o verbo que indica o fenômeno da natureza. Oração sem sujeito. Portanto, aqui, as duas orações com sujeito inexistente. Letra D. Questão 25. Não sei porque nessa aqui a letra ficou tão pequena. Mas vamos lá. Pediram-me papai e mamãe que eu fosse mais audacioso. Ele está pedindo aqui, fazendo aqui algumas afirmações. O que diz aqui? Pediram-me papai e mamãe que eu fosse mais audacioso. O sujeito da primeira oração é simples e o da segunda é inexistente. Bora ver aqui quais são as orações. A primeira oração é: pediram-me papai e mamãe que eu fosse mais audacioso. Quem é que fosse mais audacioso? Eu, aqui está escrito. Então esse sujeito aqui é sujeito simples. Pediram-me papai e mamãe. Quem é que me pediram? Papai e mamãe pediram-me. Sujeito composto. Papai e mamãe, dois núcleos. Então, o da primeira é composto e o da segunda é simples. Então, o sujeito da primeira oração é composto e o da segunda é simples. Portanto, B de bola. Ok? Aqui melhorou. A boca da noite, a cata-piolhos rezava baixinho. Hoje ninguém sabe mais nem o que é uma cata-piolho. Antigamente, muitas pessoas tinham piolho. Então tinha aquela pessoa que ficava catando, procurando os piolhos, né? Então, a boca da noite, a cata-piolhos rezava baixinho. O sujeito é. Então, é só pegar aqui o verbo, né? Quem é que rezava baixinho na boca da noite? A cata-piolhos. Né? Então, o sujeito é a cata-piolhos. Que sujeito é esse? Sujeito simples. Apesar de ter duas palavras, mas aqui é um nome composto. O nome é composto, mas é um ser só. Cata-piolhos. É uma pessoa só. Tá? Por isso que é um substantivo, é um substantivo composto, mas é só um núcleo. Agora, se fosse a cata-piolhos e o pé de chinelo, né? Aí seriam dois núcleos, seria composto. Tá? Questão 27. Em qual das alternativas o verbo grifado é de ligação? O que é o verbo de ligação? Já vimos, é aquele que liga o sujeito à sua característica. Tá? Aqueles aqui, né? Ser, estar, continuar, andar, aparecer, permanecer, ficar, tornar-se. Vamos analisar aqui. Quando você para, eu continuo. Tudo bem. O verbo continuar está aqui, mas não tem o predicativo do sujeito. Amélia continua mulher de verdade. Tudo bem, vamos olhar aqui. Esta droga de relógio não anda.
não caminha, né? Esse andar aqui é sentido de movimentar. Andei 2 quilômetros, fazendo a quantidade. Nos primeiros dias aprendi as notas musicais. Essa bem aqui, ó. O sujeito é Amélia. O verbo de ligação é continua. Mulher de verdade é a característica da Amélia. Então, para ser verbo de ligação, o sujeito tem que estar sendo ligado ao seu predicativo. Portanto, B de bola. Questão 28. O predicado é nominal em. O que é um predicado nominal? Predicado nominal é aquele que tem verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Ok? Pronto, predicado nominal é isso. Então vamos olhar onde é que eu tenho o verbo de ligação acompanhado do predicativo do sujeito. Ok? Nesse caso aqui, o mundo podia ser tranquilo. O que é que podia ser tranquilo? O mundo é o sujeito. Podia. Assim, peraí. Aqui o verbo é poder. Ser tranquilo. Não é. Podia não estar aqui na lista. Tá? Então, onde é que eu tenho que olhar? Ficaram. Ó, os transeuntes ficaram assustados. Ok? Então, os transeuntes ficaram assustados. Quem é que ficaram assustados? Os transeuntes. Sujeito, tá? Ficaram, verbo de ligação. Assustado, predicativo do sujeito. Então, aqui eu tenho, mas pode ser que eu tenha mais. Você acha Cristina bonita, mamãe? Que outro? Ó, estava, Zé Mané é o sujeito, tá? Estava, verbo de ligação, embriagado, predicativo do sujeito. Isso aqui também tem. E aqui, o mundo, que é uma locução verbal, só um minuto. O mundo podia ser tranquilo. O mundo é o sujeito, podia ser uma locução verbal, mas como tem o verbo ser, ó, verbo de ligação e a característica tranquilo. Então aqui também tem predicado nominal. O guarda noturno permanece atento a todos os perigos. Quem é que permanece atento? O guarda noturno, é o sujeito, tá? Permanece, verbo de ligação. Atento é o predicativo do sujeito. Então aqui também tem. Ok? Então eu vou ter na 2, na 3, na 4 e na 5. 2, 3, 4 e 5. Letra D de dado. Ok? Questão 29. Dentre as orações abaixo, uma tem sujeito indeterminado. Vamos ver onde é. Pronto, já vi aqui. Atropelaram um boi lá na Gentil. Quem atropelaram? Alguém. Quem é esse alguém? Eles quem? Não sei. Sujeito indeterminado. A questão 30. Diziam que ele era igualzinho ao meu pai. O sujeito da oração é. Quem é que diziam que ele era igualzinho ao meu pai? Quem diziam? Eles. Eles quem? Não sei. Eles diziam. Então, quando for eles, terceira do plural, o sujeito é indeterminado. Ele existe, mas eu não posso encontrar. Questão 31. Mestre Cupijó ouviu-se há dias a sua grande obra. Perdão, preciso ler direito. Mestre Cupijó
ouviu-se há dias a sua grande obra. Aqui eu chamei por alguém, eu chamei pelo mestre Cupijó. É como se eu dissesse assim: ó Maria concebida sem pecado, roga por nós. Então aqui, ó, mestre Cupijó, ouviu-se há dias a sua grande obra. Então isso aqui é um chamado. Quando eu chamo por alguém: mamãe, vem cá. Querido, presta atenção. Ó, e é marcado por uma vírgula. É um chamado isolado por vírgula. Quando isso acontece, eu estou diante de um vocativo. Tá? Questão 32. O homem não gosta de reconhecer a inevitabilidade de uma morte natural. A expressão grifada é inevitabilidade. Uma coisa inevitável. Inevitabilidade de quê? De uma morte natural. Então, inevitabilidade é um nome. Portanto, de uma morte natural, vai ser um complemento nominal. Ok? E a questão 33. Ué, gente, vocês ainda não foram para a sala? Qual é o sujeito da oração? Vamos perguntar o verbo. Quem ainda não foram para a sala? Vocês. Ok? Então, como é só um núcleo, sujeito simples. Questão 34. Bebe que é doce, papai. A palavra grifada, que papai, né? Veja que eu estou chamando por ele. Papai, bebe que é doce. Ou então, bebe que é doce, papai. Quando eu chamo por alguém, estou diante de um vocativo. Ok? Só lembrando que o vocativo é sempre marcado ou isolado por uma vírgula. Ok? E aí, chegamos ao nosso final. Foi cansativo, mas foi proveitoso. Muito obrigado pela atenção de vocês. E a gente se encontra na nossa próxima videoaula. Fique com Deus, fique em casa, use a máscara, lave as mãos. E a gente se vê brevemente.